pessoal, estamos aqui mais em um papo reto. Espero que vocês tenham aí acompanhado o material, né, o didático. Tá fácil, hein, pessoal? É só colocar para ouvir para quem não consegue parar para fazer a leitura. É importante essa leitura primeiro do material didático para depois a gente vir para essa parte de conversas, né, alinhamentos de conceitos, porque assim é mais fácil de você conseguir captar aquilo que é necessário sobre este assunto. Então, nos vídeos anteriores nós tratamos aí a questão da apuração do resultado econômico e financeiro. E agora a gente vai para as demonstrações, porque uma vez que eu apurei o econômico e vou apurar o financeiro, eu tenho que fazer isso de uma forma de demonstração. Por isso agora a gente vai começar a falar sobre a DRE. Muitos no mercado, né? Como eu disse aqui, que seria quase, eu brinquei nos vídeos introdutórios que o pessoal perguntou se ia ser aula de inglês, né? Que parecia propaganda, eu falei mais ou menos isso. Então vamos lá, a nossa tradução do que o mercado financeiro, né, fala em relação às demonstrações. Você pode encontrar pessoas falando assim, o Profit Loss, o PL, resumindo, né, só as siglas do Profit Loss. Painel, né, também, PNL, ou DRE, ou demonstrativos de resultado, que na verdade é uma encurtação, né, a DRE, demonstração de resultados econômicos, né? Então esses são os termos utilizados aí no mercado financeiro, tá? E quando você vai falar com a sua contabilidade, que ela fala assim, vou te mandar aí os balancetes. A estrutura, gente, é toda a mesma. Primeiro a gente vai ter a composição das receitas, depois aí a diminuição dos encargos, dos tributos, né? Vem aí para a parte de custos, depois os gastos administrativos, com folha, enfim, no geral, e aí até para a questão das apurações de resultado financeiro. Mais importante é que a gente vai falar de linha a linha, não se preocupa com essa estrutura, porque a gente vai conceituar linha a linha para que você possa acompanhar. Pô, Elaine, mas o meu objetivo não é gerar eu não tenho condições, eu tenho pessoas que fazem isso para mim, ótimo. Só que você precisa ter o conceito para você entender se aqueles números que estão sendo apresentados para você façam sentido ou melhor, né? Interpretá-los corretamente para poder fazer as identificações corretas para caso na necessidade de ajuste você possa ajustar, não é mesmo? Então a primeira linha do Profit Loss, do balancete, das demonstrações de resultado vai ser receitas, em algumas pode estar escrito faturamento, e outras receitas, serviços, mas é exatamente aquilo que você fatura, o que traz o din-din, aquilo que você coloca na nota fiscal ou no seu recibo, tá? É essa a primeira linha que nós vamos tratar. Como é que funciona numa modelagem econômica o registro dessa informação? O registro dessa informação vai ser por, como eu disse, econômico, então vai ser por data de emissão. Então, suponhamos aqui que estamos no mês de janeiro e dia 3 eu vou emitir uma nota, tipo uma prestação de serviço, ou alguém veio no meu estabelecimento, enfim. Eu gerei ali um direito de receber, eu vou fazer um faturamento, uma emissão de nota fiscal, ou de serviço, ou de venda de produto. Vou fazer o quê? Vou registrar nesta data, 1º de janeiro, e assim ele vai acontecer até 31/1. O que eu vou ter? O meu faturamento de janeiro. Quais são as contas que eu vou movimentar nesse meu registro? Uma vez que eu faturei, nós vamos precisar mexer com as contas patrimoniais. Então, vamos voltar um pouquinho, tá? E falar aí da estrutura que vocês estão acostumados a receber dos contadores de vocês, que é a estrutura de balanço patrimonial. Então, eu tenho lá a minha parte do ativo, né? Onde tem todas as minhas movimentações bancárias, todos os meus clientes a receber, todo o meu imobilizado, tudo aquilo que é um bem ou um direito. Do outro lado eu tenho o meu passivo, que são o quê? Minhas obrigações, tudo aquilo que eu tenho que pagar, tudo aquilo que eu tô devendo, né? Não é só na questão de fornecedores, mas eu também empréstimo, enfim. Tudo aquilo que é uma obrigação minha está ali no passivo.
Então, quando eu estou movimentando a conta de receita, eu vou fazer uma movimentação também nas contas de ativo. Vamos movimentar que conta? Talvez a conta de banco, conta de caixa, né? Ou de clientes. Por quê? Porque eu tenho que falar como é que foi registrada essa venda, como ela aconteceu. Um plano de contas, essas demonstrações, eles têm o objetivo de descrever, contar a história do que está acontecendo. Então, isso que você tem que ter gravado na sua mente. Você vai ali contar através de um plano de contas e de números o que foi que aconteceu. Então, você vai lá registrar, por exemplo, eu fiz uma venda de R$1.000. Essa venda de R$1.000 eu estou registrando ali, porque é o econômico, lembra? Competência. Eu vou registrar ali R$1.000 nas minhas receitas. E aí, como é que eu vou receber? É um fato, né? Eu vendi e o fato de receber também tem que ser contado. Então, como é que eu vou receber? Suponhando que o meu cliente fez uma proposta de me pagar R$500 à vista e R$500 ele vai me pagar daqui 30 dias. Então, nesse caso, eu estaria movimentando a conta de banco, porque eu estaria recebendo à vista, né, do meu cliente nesse exato momento, lá no banco, e geraria também o direito a receber depois de 30 dias de mais R$500. Então, eu tenho R$1.000 lá na minha conta de receita, né? Tenho R$500 na minha conta de clientes a receber e mais R$500 na minha conta bancária. Ou seja, eu zerei. Isso é muito importante. Não dá para ter saci, gente, ficar pulando com uma perna só. Toda movimentação financeira, ela precisa de um débito e de um crédito, né? Não, Elaine, você está me dizendo... isso é o princípio contábil, você errou, não é um princípio financeiro. Sim, é um princípio financeiro. Não tem lançamento perneta, minha gente. Por quê? Quando eu lanço, por exemplo, uma despesa bancária, eu coloco uma despesa e uma saída do banco, viu? Não está perneta. Então, eu tenho essa movimentação. Se eu tenho um dinheiro em conta corrente e eu vou lá e jogo isso em aplicação, então eu tenho movimentando duas contas, sempre fazendo um débito e um crédito, um débito e um crédito. Não tem como, tá? Saci pererê só lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui em finanças não existe, não dá. Se isso acontecer, o seu balanço não vai fechar a conta, tá? Então aqui nesse vídeo a gente vai estar aqui tratando para ficar bem claro para vocês o registro primeiro da receita. E por que eu estou fazendo isso? Porque depois a gente vai vir nessa mesma questão e entender como é que isso funciona no fluxo de caixa, só que aí já acompanhado com um Excel, o Excel para você ver como é que você faz isso, o seu registro econômico e o seu registro financeiro bater dentro do Excel para que você possa ir montando uma estrutura para você utilizar no seu dia a dia, né? Porque a contabilidade a gente sempre processa as informações e envia para que eles possam gerar aí as informações contábeis. Mas a gestão ela acontece diariamente ali na sua empresa, você tem que ter a visão. Então não dá para você esperar a contabilidade receber as informações e depois você, foi assim então que funcionou o meu mês. Você precisa ser mais estratégico. Então, nós vamos tratar esses assuntos pontualmente aqui, linha a linha, para que depois você possa aí já estar bem firme no conceito para poder trabalhar isso dentro do Excel e criando aí já uma demonstração de resultado gerencial dentro da sua empresa e um fluxo de caixa para que você não tenha nenhuma surpresa. Então, qual é o ponto que você precisa guardar desta gravação, gente? Eu estou fazendo primeiro, como eu disse, não tem aqui a história no vídeo anterior de quem vem primeiro, a galinha ou o ovo. Neste caso, quem vem primeiro mesmo é o econômico. Então, nesse vídeo aqui, a gente está tratando da questão do registro econômico. A primeira linha da demonstração é a linha de faturamento, linha de receita. Utilize o nome que você quiser. Quando você estiver falando com alguém de finanças, o que ele vai estar falando que essa linha está dentro da onde? Dentro do balancete, dentro de uma demonstração de resultado, dentro de um profit loss, dentro de um painel,
Então, enfim, esses os termos utilizados, que no caso da primeira linha sempre vai ser a receita. E quando você registra essa receita, você vai movimentar contas patrimoniais, porque ela vai para o seu resultado informando o valor total de como você de quanto você gerou naquele mês, né, de receita. E aí ela movimenta também contas do ativo, né, que é a forma que você está recebendo, que são seus bens e direitos. E uma observação aqui para vocês é que as contas de resultado, que é o que a gente está falando, elas zeram no período de 12 meses, né? E as contas patrimoniais, elas não zeram, elas sempre vão manter o saldo das suas movimentações atuais. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo.